Bom dia. Prosseguindo com Provérbios, vamos ao capítulo 26 neste dia. O capítulo 26 nos faz advertência séria contra o insensato. Tanto é que ao longo dos versículos a palavra insensato é repetida 11 vezes. Vamos aos versículos. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, ou seja, na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, a maldição que não encontra uma pessoa pecadora, ela não se cumpre. A pessoa justa e fiel a Deus, ela está protegida da maldição. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, ou seja, tolice, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato, porque ele não tem entendimento. As pernas do coxo pedem bambas, ou seja, as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. É vacilante, ele não sabe o que fazer com a orientação de provérbios. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Ou seja, a pessoa paga a quem não merece. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia, ou seja, tolice em cima de tolice, tolice em cima de tolice. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Aí está. O sábio precisa ser humilde para aprender cada vez mais. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Ou seja, arranja sempre uma desculpa exagerada para não trabalhar. Como a porta se revolve nos seus gonzos, ou seja, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ou seja, o preguiçoso sempre tem razão. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, ou seja, está caçando confusão. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Ou seja, está provocando e depois se esquiva. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, ou seja, a briga.
a desavença. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Ou seja, pavio curto, né? As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Isso diz respeito às pessoas que gostam de mexericos, de fofocas, de intrigas. Palavras de maldizente. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Dá a impressão que estão fazendo o bem, mas na verdade estão provocando ou fazendo o mal. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, ou seja, o enganador ou dissimulador. Ele, quando te falar suavemente, não te fies nele, não acredites nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a língua lisonjeira é causa de ruína. Língua falsa e língua lisonjeira, ou seja, aquela que faz elogios visando algum lucro, e a língua falsa, aquela que mente, aquela que dissimula. Aí estão 28 versículos preciosos do capítulo 26 e estamos caminhando bem para chegarmos ao final dos 31 dias de Provérbios, porque são 31 capítulos, cada dia um capítulo para estudarmos, para meditarmos na palavra de Deus. E sempre recomendamos que não se fique somente na leitura, é preciso voltar a ler, a reler, a meditar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, sempre nos dá uma orientação diferente, sempre nos dá um caminho, uma luz nas veredas da nossa vida. Por isso agradecemos a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez concluímos um capítulo das preciosas orientações de Provérbios. Muito obrigado, Senhor, por essas pérolas, por esse ouro, por essa prata preciosa que temos em nossas mãos, que é a sabedoria vinda do alto para nós. Que saibamos valorizá-la, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigado. Amém.